Olá pessoas, episódio 9 aqui, apresentando hoje duas histórias distintas, mas que aconteceram na mesma região e entrou para a lista de casos Missing 411. No final de 2010, um menino de 3 anos, sua irmã mais velha, a mãe e o pai foram acampar no Monte Shasta, no norte da Califórnia, que é um local popular onde a família adorava acampar. Por volta das 5 ou 6 horas da tarde, enquanto estavam relaxando ao redor da fogueira, o menino de 3 anos desapareceu repentinamente. A irmã e o pai disseram que estava de olho no menino. Quando se viraram por um segundo, olharam de volta e ele havia desaparecido. Foi tão repentino que eles foram procurar por todo o acampamento, mas não conseguiram encontrar o menino. As autoridades apareceram e lançaram uma busca completa e por 5 horas eles tinham centenas de pessoas vasculhando toda essa área, não apenas o acampamento, mas as áreas ao redor também, e não havia sinal do menino. 5 horas depois, eles o encontraram. O menino estava dentro de um arbusto quando o delegado ouviu seus gritos de socorro. O curioso é que aquele mesmo local já havia sido procurado várias vezes. É possível que ele não tivesse ali durante a busca e ter chegado apenas depois. Todos estavam muito felizes por terem encontrado o menino e ele não estava fisicamente machucado, mas os pais decidiram levar ele ao hospital. O médico examinou ele e disse que ele estava bem, obviamente era uma situação traumática, mas ele estava bem e podia ir para casa. Então o menino voltou para casa com seus pais e rapidamente a família voltou ao normal. Eles estavam, obviamente, super gratos por não terem perdido o filho. Na época, essa era toda a história. O menino nunca foi interrogado pelas autoridades, pois não havia razão para isso. E todos os meios de comunicação simplesmente relataram a operação de resgate como bem-sucedida. Se não fosse pela avó do menino, nunca saberíamos muitos dos detalhes bizarros do que aconteceu com esse menino durante o tempo que ele desapareceu. Bom, cerca de 3 semanas depois de todo esse episódio, o menino estava com a avó e ele fez um comentário bem interessante. Ele disse que não gostava da outra Cappy. Então a avó olhou para ele e perguntou o que ele quis dizer com isso, lembrando que esse menino de 3 anos, as habilidades de linguagem não são as melhores, mas a história que ele contou à avó naquele momento, ele na verdade já tinha contado ao pai, mas o pai nem se ligou justamente por ele ser tão novinho. Foi quando a avó contou ao pai sobre essa história que ele se lembrou já ter ouvido isso. Bom, então o menino disse que enquanto acampava, ele se virou e viu a avó acenando para ele, pedindo que ele a seguisse. E como ele amava a vovó, ele foi com ela e ela o levou colina acima até uma caverna. Durante todo o tempo, a verdadeira Cappy, a avó, escutando essa história, não estava lá, óbvio, começou a pensar que alguém que se parecia com ela sequestrou a criança. Então ela ouviu horrorizada enquanto ele dizia os detalhes da história. Então essa outra Cappy levou ele até essa caverna, onde havia armas antigas, bolsas e sacolas cobertas de teias de aranha e muita sujeira. Parecia que estavam ali há muito tempo. O menino disse então que percebeu que essa não era a sua avó quando notou a maneira como a luz refletia no rosto dessa pessoa e parecia meio que um robô. Ele continuou contando a história, dizendo que havia outros robôs na caverna que pareciam pessoas, mas não se moviam. Pareciam meio que congelados e tinham rostos um pouco distorcidos. Ele disse que essa sua outra avó parecia legal, mas tentou examinar a barriguinha dele e também fez outras perguntas em que ele não sabia as respostas, e aí em algum momento esse robô levou o menino a um arbusto fora da caverna, e esse é o mesmo local onde ele foi eventualmente encontrado pelo delegado e o xerife. Quando a avó ouviu isso tudo, ela ligou para os pais, achando que eles estavam deixando o menino assistir muita televisão ou programas estranhos que estava fazendo a sua imaginação correr solta. No entanto, os pais confirmaram que essa era a mesma história que o menino havia contado a eles quando foi encontrado. Eles acharam muito estranho e começaram a pensar se havia alguma verdade nisso. Agora, o interessante é que enquanto a avó e o pai do menino conversavam, ela se sentiu compelida a compartilhar sua própria história estranha que havia ocorrido no mesmo Monte Shasta alguns meses antes. Ela contou que tinha ido acampar com um amigo por ali no mesmo lugar onde o menino desapareceu. Ela disse que naquela noite eles estavam sentados ao redor da fogueira no escuro e ela notou um par de olhos vermelhos e brilhantes no mato. Ela e o seu amigo eram experientes em acampamentos e sabiam que poderiam haver predadores e animais ao redor, então pegaram suas lanternas e iluminaram em direção aos olhos que desapareceram.
não pensaram muito nisso, mas ao longo da noite, ela diz que os olhos continuaram aparecendo ao redor e toda vez que eles dois iluminavam com as lanternas, os olhos desapareciam. Com isso, eles ficaram meio inquietos, com razão, mas foram dormir normalmente. Ela dormiu em uma barraca e o amigo dela dormiu no trailer. Na manhã seguinte, a Kathy diz ter acordado deitada no chão, fora da barraca, com uma dor na nuca, que ao tocar ela sentiu um corte no pescoço. Ela olhou para o seu amigo, que estava também deitado no chão fora do trailer, também com o mesmo corte no pescoço. Ambos acordaram se sentindo meio estranhos, como se tivessem ficado doentes e presumiram que tinham sido picados talvez por uma aranha. Eles acreditaram que o veneno talvez tenha causado delírios durante a noite, que fez eles dois saírem da barraca e do trailer e acabarem no chão. Enquanto a avó contava essa história, ela sentia que algo estranho estava acontecendo no Monte Shasta e ela não pode deixar de pensar que talvez houvesse uma conexão entre o seu incidente e o desaparecimento do seu neto alguns meses depois, e que talvez esses dois episódios pudessem estar conectados de alguma forma. Em 1999, Carl Slender, um homem de 69 anos, e seus dois amigos estavam tentando atingir o cume do Monte Shasta, que tem cerca de mais de 14 mil pés de altura. Carl já havia tentado chegar ao topo antes, mas sem sucesso, apesar de sua grande experiência. Até então, ele já havia escalado 57 dos picos mais altos da Califórnia. O plano deles era chegar ao Lago Helen, acampar durante a noite e no dia seguinte subir ao topo. Quando eles chegaram no lago e montaram um acampamento, o Carl começou a mostrar sinais de mal-estar devido à altitude. Ele estava se sentindo um pouco fraco e decidiu tentar dormir para melhorar durante a noite. Na manhã seguinte, ele estava determinado ainda a subir e disse aos seus amigos que iria começar mais cedo, já que havia dormido pouco. Ele deixaria sua mochila no acampamento e partiria para o último trecho até o topo. Embora seus amigos não gostassem da ideia de se separar, eles sabiam que o Carl era experiente e a distância que ele cobriria era curta, cerca de 200 metros. Então o Carl partiu sozinho e foi a última vez que os seus amigos o viram. Um dos seus amigos também começou a se sentir doente por conta da altitude e decidiu ficar no acampamento enquanto o outro continuou a subida. Ao chegar no topo da montanha, o amigo não encontrou o Carl e achou estranho, mas pensou que ele poderia ter parado em algum lugar. Ao retornar no acampamento, o amigo que se sentia doente ainda estava lá e não tinha visto Carl. Eles perceberam então que algo estava errado, pois a trilha era extremamente aberta, sem lugares onde ele pudesse ter caído ou se escondido. A vegetação era escassa e não havia como Carl desaparecer sem deixar vestígios. Uma grande busca foi lançada, mas nada foi encontrado. Havia entre 50 e 100 pessoas na área naquele dia e ninguém disse ter visto Carl. O fato de que ele não foi encontrado em lugar nenhum poderia significar algumas coisas. Um é que ele pudesse ter se desviado do caminho de propósito, porém não havia motivo para fazer isso, já que ele tinha uma missão de subir todos os 58 picos da Califórnia. A outra possibilidade seria que os seus amigos fizeram algo contra ele, o que ninguém acreditava, já que esses amigos não tinham motivo algum para prejudicá-lo. Todos eles estavam aproveitando a aposentadoria e eram bem experientes em trilhas e alpinismo. Outra questão é que outra pessoa poderia ter sequestrado ele, o que parece improvável. Se você gritar, vai ser muito fácil de ouvir naquela área. Não havia evidência de que alguém levou esse homem para qualquer lugar. Até hoje, o Carl ainda está desaparecido. E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo tempo que você se dedicou ouvindo esse episódio. Se vocês se interessam nessas histórias assim como eu, gentilmente dê um like nesse vídeo, clica no botão de se inscrever e, por que não, ativem também todas as notificações para não perderem o próximo episódio. Até a próxima!